Esse nosso curso ele terá uma duração aproximadamente de um mês. Então vai ser super rápido, pode ser que eu faça ele uma semana, mas o prazo máximo é um mês. Vamos lá para falar um pouquinho do curso. Vamos falar um pouquinho da ementa do nosso curso, tá bom? Ele vai ser um curso na modalidade híbrido, que vai ser os vídeos, tá? O período dele vai ser no mínimo 2 semanas, no máximo um mês. Então, a data de realização é a partir desta. Vamos lá, eu tenho aqui para estar passando para vocês um pouquinho das informações de ações do nosso curso. O curso de extensão universitário, ele tem a proposta de ensinar as releituras dos artistas e ateliê de artes visuais de pintura, com ensino e ensinar como fazer essas releituras de 6 artistas, como utilizar técnicas, materiais, gêneros pictóricos, cor na pintura. Então, esse nosso curso ele vai ter como objetivo explorar, conhecer, fruir, imaginar criticamente as práticas e produções dos artistas cultural do seu entorno social. Vamos fazer experiências, a percepção e as expressividades, a imaginação e criar as releituras dos artistas, tá? Eu justifico que essa temática ela tem uma importância que é para aprimorar o olhar em relação à interpretação de um pintor. Então, buscar informações sobre ele, aprender técnicas na releitura e possível também de conhecer essas obras de artes em profundidade e ao mesmo tempo usar ao máximo a criatividade e tentar recriar. Valorizar as produções e valorizar o ser humano que aprende e interpreta e observa tudo ao seu redor. Então, esse contato com a obra se dá pela mediação de um educador. Então, o professor, o mediador, ele fala na sua aula sobre as releituras, mas ele entrega essa obra para o aluno, não permitindo que ele a copie, mas sim que o aluno recrie essa obra com a sua emoção, transmitindo uma releitura sobre aquela determinada obra. Bom, então vamos lá ver mais aqui sobre esse nosso curso que está bem interessante. Então, lembrando, eu sou a Rosimeire Luiza da Silva, do Polo Carapicuíba, meu RU é 2803196. Então, esse curso, ele diz respeito ao meu estágio supervisionado do ensino médio, EJA e projetos, tá? Todos que participar desse curso não vai precisar pagar nada, tá? Então, sem nenhum custo. Após o curso, a Uninter vai estar disponibilizando o certificado para todos os participantes que me enviaram o e-mail, o nome completo, com duração de 6 horas no certificado, tá? Então, esse curso ele vai ser bem legal. Conforme eu falei, nós vamos contextualizar e vamos fazer o nosso momento prático, nosso momento de mão na massa. E é isso que acontece nas escolas. O professor, ele dá o tema e depois deixa o aluno criar, recriar, colocando todas as suas emoções ali naquele determinado trabalho. Assim faremos juntos essa nossa jornada das releituras.
Lembrando que as releituras que nós vamos estar trabalhando é do Vicente Van Gogh. Vou falar um pouquinho da vida de cada um, das principais obras, e vamos fazer uma arte. Frida Kahlo também, a vida e um pouquinho da obra. E a releitura, né? Pablo Picasso, vida, obra, releitura. Romero Brito, vida, obra e releitura. Tarsila do Amaral, vida, obra e releitura. Mondri, a mesma coisa. Eu tenho aqui um quadro de cada um deles. Então, eu vou estar mostrando agora, uma pintura deles que eu pintei, eu fiz uma releitura. A partir do observar a obra original, eu fiz a minha. Lógico que os traços não saem iguais, não é uma cópia, é uma releitura, tá? Então, vou tentar mostrar para vocês agora. Tentar não, já tá aqui no jeitinho, vou mostrar. Tenho aqui comigo algumas obras. Eu tenho aqui um quadro da Frida Kahlo. Tá vendo que essa foi a minha releitura da obra dela. Essa é a Frida Kahlo. O outro que ele é bem conhecido também, que nós vamos estar falando durante o nosso curso, é o Romero Brito. Aqui, essa obra que é a Flor de Romero Brito. Esse daqui ficou muito lindo, porque eu fiz essa releitura aqui e ela ficou do jeito que eu imaginava, né? Essa aqui é do Vicente Van Gogh, Noites Estreladas. Só que a minha noite, ela já era uma noite assim, eu imaginei, como eu gosto de bastante coisas coloridas, então a minha noite, ela não era aquela noite escurona, era uma noite que o sol e a noite se encontraram, e aí nasceu as estrelinhas, dá para ver bem pequenininho, e ainda dava para ver aqui, ó, o jardim, tudo. Então, essa foi o jeito que eu imaginei a releitura dele, né? Depois nós vamos estar fazendo também. Esse daqui eu achei muito lindo. Essa obra aqui, ela se reproduz muito. As crianças da educação infantil, os professores gostam muito de passar essa obra para ele. No caso aqui, gente, eu tô mostrando a cópia. A releitura, eu vou estar falando como que se faz a releitura. Essa daqui, com certeza, é a cópia. Essa daqui é a releitura, porque a noite estrelada do jeito que eu imaginei. Essa daqui também é a cópia. A gente costuma... As obras do Romero Brito, ela é muito difícil de fazer releitura, porque por ela ser uma obra fácil, ela acaba sendo cópia. Então aqui, ó, eu tô mostrando para vocês uma cópia. Ela é bonita, mas ela não é uma releitura, ela acabou sendo uma cópia. Aqui também, ó. Mas para ela ser uma releitura de uma obra de arte, ela tem que ter uma criação nova, tendo como referência uma obra anterior. Então, voltamos aqui, ó. Referência à obra anterior. Deixa eu pegar aqui, essa daqui, que ela virou releitura. Então, eu tinha uma referência da obra anterior, que era Noite Estrelada. E aí, acrescentei a ela um toque pessoal. Então, de acordo com minhas próprias experiências, isso não se trata absolutamente de uma falsificação ou uma cópia, mas de acordo com as minhas experiências, eu fui recriando essa obra. Então, quer dizer que eu vou falar assim, esse quadro é de Romero Brito? Não, esse quadro ele é uma releitura de Romero Brito, porém, eu fiz a minha releitura da obra, que é fácil, e aí ela saiu parecida, tá?
Então, o que é releitura? O que é plágio em uma arte e fotografia? Então, essa pergunta, vamos responder ela já já. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, é plágio ou é releitura? Então, as obras de artes, elas são criadas a partir do diálogo e da vivência do artista, com o contexto social, político e econômico. Então, é filosófico e em que está inserido, sendo assim características que se fazem presente no mundo contemporâneo refletem na arte, seja na postura do artista, no conceito da arte ou nas características apresentadas nas diferentes linguagens artísticas. Compreender a arte visual contemporânea, assim como qualquer arte, requer entendê-la vinculada ao contexto atual, buscando situar como questões mais amplas que envolvem o mundo contemporâneo e nela se apresenta. Vamos ver aqui. Que é a inspiração? Então, para a gente fazer a releitura, nós temos que ter essa inspiração. E o que é essa tal inspiração? O filósofo Mário Sérgio Cortella diria: a nação de inspirar é dar a vitalidade, ou seja, devemos buscar a vitalidade dos grandes mestres que criaram grandes obras, para que possamos também criar as nossas grandes obras e nos tornarem grandes mestres. Nossa! Então, eu costumo dizer que eu gosto de recriar, né? Então, eu tenho essa inspiração, eu vejo uma obra, eu quero fazer do meu jeitinho. Então, sendo assim, inspirarmos naqueles que virão e daremos vitalidade para que criem coisas novas obras, e não que meramente reproduz aquilo do jeito que foi feito. Então, a releitura não é reproduzir do jeito que foi feito, que é o caso da obra que eu falei que é fácil, que foi reproduzida do jeito que foi feita. Então, se eu pegasse uma tela profissional, se eu pegasse umas tintas, essas daqui eu pintei com tinta de artesanato, PVA, mas se eu pegasse aquelas tintas lindas que Romero Brito usa, eu chegaria ao jeito que foi feito, né? Que eu reproduziria essa tela, mas só que daí eu posso fazer de outro jeito. Eu posso fazer uma releitura, eu posso pegar a flor, eu posso estar colocando outros elementos aqui dentro, eu posso estar fazendo a minha releitura. Ao invés de eu fazer bolinhas assim, igual o Romero Brito fez, eu posso recriar essas bolinhas. Eu destaco o que a obra pede. A obra pede o quê? A obra pede cores vivas. Vamos fazer uma leitura aqui. Ela está pedindo cores vivas, destaque das cores quentes, né? Bem bonitas. E alguns detalhes, uns detalhezinhos. Eu posso estar mudando. Aqui onde está laranja, eu posso pôr estrelinha. Aqui onde está azul, eu posso pôr verde, ondinha. Então, a minha releitura, ela pode ser diferente da releitura dele. Ou eu posso, essas figuras aqui que eu fiz, às vezes nem é igual a dele, já é outra. Então, ao longo que eu vou recriando, eu vou modificando a original. E a flor de Romero Brito parece que ela sempre é a original, mas não, aqui tem o meu jeitinho de fazer a bolinha, o meu jeitinho de colocar cor, o meu jeitinho de fazer o preto aqui. Então, a releitura, nós vamos colocar sempre o nosso jeitinho de fazer. E nunca fazer cópia, colocar o desenho em cima e copiar, hein? Tenho aqui algumas perguntas. Aqui tá assim, que são releituras e obras de arte.
Releitura, dá pra gente já tirar aí o que é a partir da palavra reler. Quer dizer que nós vamos reler uma obra que é totalmente diferente do que apenas reproduzi-las, pois é preciso interpretar bem aquilo que você vê e exercitar a criatividade. E ao recriar uma obra, não é necessário empregá-la a mesma temática usada pela obra original. Ou seja, Flor de Romero Brito, que foi da onde eu fiz a leitura. Essa daqui poderia ser uma Flor de Meire, Flor do Entardecer. Então ela não precisa vir com o mesmo título. Ou eu posso pegar aqui, vamos ver, A Noite Estrelada. Ela era uma noite estrelada. O sol e a luz, o sol e as estrelas. Pronto, eu já fiz uma. Eu mudei também a temática dela, mas usando os mesmos princípios que o artista utilizou para a obra principal. E como se faz a releitura de uma obra? Vamos lá, como fazer? O foco principal de uma releitura é a criação de algo novo. Vamos voltar aqui. Criação de algo novo. Então, a criação de algo novo. O que eu criei de novo aqui nessa releitura do estrelado? Coloquei o sol. No sol, eu coloquei estrelas no sol. Então, em sua memória, manter um elo com a obra que serviu de inspiração. Então, eu vou pegar a noite estrelada, vou ter um elo com ela, que foi a minha inspiração inicial, e a partir daí eu vou ter a minha noite estrelada com os meus traços e o meu jeito. Então, para fazer uma releitura, é preciso conhecer um pouco do artista e a obra. Então, a biografia do artista, os artistas do seu tempo, os mestres que admirava e a técnica que usava. Por isso, a partir das próximas aulas, eu vou estar falando sobre a biografia do artista, suas principais obras, e vamos estar fazendo uma releitura dele. Porque o Van Gogh também tem uma obra aí muito conhecida nas escolas. Os alunos do ensino médio, do EJA, em projetos, estão sempre vendo isso, que é o girassol. Então, o girassol, gente, o girassol é lindo. Então, não precisa ser aquele girassol dele, que é o vaso, os girassol ali. Não faz uma plantação de girassol ou um girassol na parede. É a sua releitura, é o seu jeito de ver a obra dele. Bom? Ou pode, ao invés de girassol, campo amarelado. Tá vendo? Não precisa carregar o nome da obra. Então, sua releitura é sua. Então, você vai colocar parecido, porque você vai trazer um pouco dessa característica da obra dele e vai estar colocando a sua inspiração. Então, qual é a diferença entre plágio e releitura? É a cópia ou não é cópia? Releitura não é cópia. Mas releitura quer dizer uma nova leitura, mesmo uma ação real sobre ou a partir do objeto. Então, acrescentando e retirando, modificando ou mesmo realizando o doentilmente igual. Bom? Então, aí nós vamos que a releitura. Lembrando, releitura é a partir da obra, acrescentar alguma coisa, retirar alguma coisa, modificar, e aí vai sair a nossa releitura. Mais umas perguntinhas aqui para essa nossa primeira aula, que são releituras. Então, só para reforçar aí, significado da releitura. Então, ação de interpretar novamente
alguma coisa, acrescentando algo novo e original. Então, o professor faz uma releitura do comunismo, que é ação, efeito de reler ou ler novamente. É uma ação releitura, que é reler. Muito gostoso. Qual o objetivo da releitura de obra de arte? Então, o objetivo da releitura faz com que as crianças ou os adolescentes aí os adultos, né, do ensino médio, EJA ou em projetos, eles se entresaem em contato com o universo da arte de forma participativa após apreciar ou ter informações sobre determinada obra. Então, ao produzir esta obra, o adolescente ou o adulto, ele desenvolve habilidade como percepção e imaginação. Então, aqui, ó, eu tive a imaginação de colocar o meu sol cheio de estrelinha, misturei as tintas parecido, né, que foi a minha releitura aqui. Então, eu tive a percepção e a imaginação, certo? Ah, essa pergunta é legal. Pode vender releitura? Toda releitura é uma obra. Portanto, o autor do mesmo, é claro, pode vender. Uma releitura não é uma reprodução ou uma cópia perfeita como uma gravura ou reprodução de máquina. Seria antiético e é falsificação, que é pintar e se fazer passar por um autor de renome, assinando o nome dele. Isto é crime. Ó, gente, isso que eu acabei de ler é isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar essa daqui. Ó, essa flor é minha, eu que pintei. Aqui, ó, minha assinatura. Então, eu não assinei Romero Brito, que não foi Romero Brito que pintou. Eu assinei Meire. E aí eu tenho a outra aqui, ó. Deixa eu ver. Por isso que é importante, sempre que fizermos a nossa arte assinar. Meire. Eu até costumo colocar data, que essas aqui não tem data. Essa daqui, da Noite Estrelada. E vem aqui, ó, assino Meire. Então, essa obra aqui, eu posso vendê-la sim. Só não posso vendê-la como se ela fosse uma obra do Van Gogh. Que aí sim seria antiético e aí ela viraria uma falsificação. Nesse caso, ela é uma releitura. Eu posso fazer uma exposição de releituras que não eram cópias, e aí eu posso estar vendendo essas releituras, dependendo do material que eu usar, um preço mais elevado ou um preço mais acessível. Bom, vamos ver aqui. Que são situações de cópias num trabalho que constitui crime. Um novo tipo define o delito como apresentar, utiliza ou reivindicar publicamente como próprio a obra ou trabalho intelectual que outrem, ou todo ou em parte. Aí tem outras perguntas aqui que eu fui recebendo, e aí são todas parecidas, né? E então ficou assim, no próximo curso, então nós vamos estar falando da vida e obra de Vicente Van Gogh. Então, já deixa aqui, ó, o nosso gostinho de quero mais. E aí eu vou estar fazendo uma releitura do Girassol, do Vicente Van Gogh. E essa releitura, ela não vai ser parecida com a original. Ela vai ser o que eu entendo sobre essa releitura. Essa releitura você pode estar fazendo uma folha sulfite,
Aqui, essa minha aqui, ó, eu fui mais profissional, fiz um quadro, eu coloquei aqui esses espaços aqui, é o espaço da fita meta, da fita crepe. Então, tudo isso embeleza a nossa arte, então dá um destaque melhor, bom? Olá, tudo bem? Meu nome é Rosimeire Luiza da Silva. Estou aqui para apresentar para vocês mais um estágio supervisionado do ensino médio, EJA e projetos. Esse estágio eu vou estar apresentando para vocês um curso do modelo extensão e que terá como tema releituras. E durante essas releituras eu vou retratar alguns artistas. Meu nome é Rosimeire Luiza da Silva, meu RU é 2803196, faço licenciatura em Artes Visuais no Polo Carapicuíba, São Paulo. Então, nessa primeira fase eu vou estar apresentando para vocês o nosso curso, que terá uma duração de 6 horas, mas a cada módulo eu vou estar apresentando 1 hora de curso. Então, no primeiro módulo eu vou estar falando das releituras e destacar o Van Gogh. No segundo módulo eu vou estar falando da Frida Kahlo. No terceiro, do Pablo Picasso. No quarto, do Romero Brito. No quinto, vamos estar falando de Tarsila do Amaral. E no sexto, do Mondrian. Então, cada um desses eu vou estar falando em 1 hora de curso. No total, vai estar dando 6 horas de curso. Então, o nosso estágio supervisionado vai ser dividido da seguinte forma. Eu vou estar falando um pouquinho dele antes da gente dar início às práticas e falando mais a fundo sobre as releituras. Então, vamos ter o nosso momento de contextualizar e vamos ter o nosso momento de prática, que através desse curso vocês vão estar conhecendo mais sobre as releituras e como na escola nós podemos passar isso por papel, para não ser uma cópia, não ser um copia e cola, e assim sendo uma releitura de como que eu leio a obra desse artista, como que eu releio, por isso que a gente já diz releitura. Bom, e aí a seguir, agora, segue como que eu fiz essa releitura dessa Noite Estrelada aqui do Vicente Van Gogh, tá bom? Vou falar rápidas palavras, rapidinho um pouquinho sobre a vida dele e algumas obras, e aí vamos seguir com a arte do Vicente Van Gogh, a minha releitura, como que eu fiz essa releitura, certo? Então vamos lá. Quem foi Vicente Van Gogh? Vicente Van Gogh nasceu em 1853 e morreu em 1890. Ele foi um importante pintor holandês, um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Então, Vicente William Van Gogh, 1853 a 1890, nasceu em Zundert, em uma pequena aldeia holandesa, no dia 30 de março de 1853. Filho de um pastor calvinista, e era uma criança rebelde e insociável. Então vamos lá, quem foi Van Gogh? Explique quais as suas características das obras. Então vamos lá. Van Gogh foi o pintor holandês, né? Então as suas características da sua pintura, ela sobretudo na vertente expressionista. Qual a obra mais importante de Van Gogh? Van Gogh, A Noite Estrelada. O quadro mais famoso e antigo do Van Gogh é o Comedor
comedor de batatas, onde retrata a vida simples dos camponeses, com os tons sombrios, empastados, e revelam a natureza triste e sem momento de vida. O ano era de 1853 e seu pai havia morrido de repente, deixando o artista de 32 anos desolado. Então, era essa daí da batata. Eu pensei que era estrelado, falo tanto da estrelado que eu gosto dela. Quais as principais produções de Van Gogh? Então, as 10 obras mais famosas de Vincent Van Gogh, deixa eu pegar aqui, segurar aqui e vou falando. As obras mais famosas de Vincent Van Gogh é A Noite Estrelada, aqui é a minha releitura, Noite Estrelada, de 1889, que ele foi feito num óleo sobre tela, 74 por 92, e ele ficou no Museu de Arte Moderna. Aí depois veio o Lírios, que foi de 1889, foi um óleo sobre tela, 71 por 93. Aí teve também os Comedores de Batata, que é de 1885, que é um óleo sobre tela, 82 centímetros por 1,14 metros. Esse foi grande. Então, vamos ver mais aqui. Tem bastante, eu falei as 10 primeiras, né? Noite Estrelada foi a primeira, depois veio os Lírios, depois os Comedores de Batata. Os Comedores de Batata, assim como eu já tinha falado, ele é uma obra escura, onde tinha umas pessoas em volta de uma mesa com um prato de batata, tinha algumas bebidas sendo servidas, tinha 3 mulheres e eles estavam assim no escuro, então é uma obra pesada. Então eles estavam ali se alimentando, porém tinha a tristeza, né? O artista ele ficou triste com a perda do pai, né? Mesmo aos 32 anos, ele não estava preparado. Não, nós nunca estamos, né, para uma perda. E Van Gogh ele não tinha tanta habilidades aí para emocionais. E aí ele sentou e pintou esses comedores de batata, reproduzindo ali a sua tristeza, sua grande tristeza. Aí depois veio os girassóis, colocou cor. Em 1889 ele pintou seu girassol, um vaso com os girassóis. Esse girassol foi ao óleo, tela óleo o óleo sobre a tela. Ele tinha 91 centímetros por 72, tá? Então ele ficou no museu lá na Alemanha. Então ele, considerando que era um mestre da pintura, ele gostava muito de pintar natureza mortas, né? Então como o girassol ele estava no vaso, ele não estava plantado, então ele é considerado uma natureza morta. Então ele pintou. Aí depois, nesse mesmo ano, em 1889, ele fez o seu autorretrato. O seu autorretrato, ele também na tela original, ele tinha 65 centímetros por 54. Ficou no museu em Paris. Aí veio o quarto em Arles, em 1888, que foi ele fez um quadro do seu próprio quarto, bem conhecido também. Era uma tela de 73 centímetros por 92 e ficou exposta nos Estados Unidos. Terraço do Café na Praça do Fórum. Essa obra, ela também é uma obra colorida, que ela ficou muito linda. Terraço, as luzes da noite ali, bem bonita. Então ela foi a primeira pintura em que o artista usou fundo estrelado e é debitado
debitado-se da obra em que ele apresenta uma inovadora da Última Ceia, além de existir várias referências à pintura na cultura popular. Um café na Croácia foi desenhado para se parecer com o local da pintura. Então aqui, ó, em 1888, ele desenhou essa fachada aí do prédio. Campo de trigo com corvos. Aqui é a natureza, né? Lindo também. Aí também outra obra dele chamada A Vinha Encarnada, em 1889. Aí tem Amendoeira em Flor, 1890. Então essas são as principais obras dele. E no nosso próximo módulo, que eu vou estar falando de alguns outros, também nós vou estar mostrando as importantes obras desses também. Então agora eu vou mostrar uma releitura, que vai ser como que eu iniciei esse quadro aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos na massa!
피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 tripping 나는 tripping 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 tripping 나는 tripping 옐로우 피냐콜라다 말고는 헤네시의 콜라타 우리 취향은 너무나 달라 머리부터 발끝까지 힙한 스타일 너는 좀 단정한 애 같아 나를 만나고서 달라져 힙한 말투를 따라하는 게 cute like pie 동그란 볼살은 빵 같아 I don't know about a lot of things 아직도 I'm young and free All these girls still talk to me on IG but 관심 없지 Cause you got that yellow skin 햇살에는 하얀 skin 만질래 so come and sit 내 차 안에서 하자 kiss 한색의 바리 안에 숨겨놓은 line I only want 바지를 내려놔 우리 엄마가 들으면 안 되지만 네가 들으면 해서 난 라임을 따 이번 여름에 마셨던 술은 다 너를 보기 전에 니나 보드카 내년 여름에 나 피냐콜라다 내 옆에 피냐콜라다 아코세페 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 네 모습에 나는 tripping 나는 tripping 자기야 나를 좀 봐봐 아무리 그래도 취하면 곤란해 드링크에 피냐콜라다 맘에 안 들어도 마지막 잔이야 잠시만 나가서 걷자 오늘이 아마도 여름의 마지막 밤이야 지나갈 가슴 조금은 가슴에 담고서 우리의 추억을 만들자 I'm so fucking honest 매일이 감성적이야 왜 미리 너는 몰라 인스타 감성 따위 아무것도 아니지 뻔한 이야기를 하려는 게 아니라 I just wanna talk about you 울리는 게 아니라 말하고 싶어 I love you 말하고 싶어서 love you 다시 한 번 더 love you 이 여름에 끝자락에 내게 말해 내일도 나는 아니 영원으로 I promise you 다시 한 번 더 I love you 그 웃음에 나는 fall in love with you 알코올세피 빛보색처럼 dripping yeah, yeah. 핸드폰에 비친 yeah, 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 yeah.
it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have